e agora a gente vai chamar aqui uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa aí que é do sagrado feminino, né? A gente tem que também trazer aí a voz feminina para dentro do aulão, faz parte do aulão. Nós consideramos sempre as meninas aí um sagrado feminino aqui dentro do aulão, né? E a gente vai convidar a nossa amigona, que já me encontrei com ela em alguns eventos pelo Brasil, que é a Débora, para estar falando aqui com vocês, para estar trazendo aí tudo que ela está fazendo de diferente e que está funcionando há algum tempo já na vida dela como corretora de imóveis. Seja bem-vinda, Débora, é só abrir o microfone e a palavra é sua. Oi, gente, vocês me ouvem? Sim. Vamos lá, nessa aula. João falando, Matheus. O Blaze eu acompanho aí nas redes sociais, encontrei Bota ele um no... pouquinho mais perto, eu acho, do microfone dela. Esse teu fone. Deixa eu só mudar aqui. Colocar para frente. Melhorou? Melhorou um pouco melhor, mas deixa ele um pouco mais próximo, senão a gente não vai entender. Melhor tirar, então, peraí. Fica melhor. Daí você pode falar bem alto, se precisar. E aí? Melhorou? 100%, tem que ser nesse formato. Então, tá ótimo. Então, me livro disso daí, né? O Blade eu encontrei num evento do Homer também, né? Uma simpatia de pessoa e um sorriso muito acolhedor também, né? Muito bacana. Gratidão por estar, pela oportunidade, gratidão aí por poder participar e por poder receber essa entrega aí de todos vocês, tá? Bom, eu sou corretora de imóveis também, atuo no mercado imobiliário já há 22 anos, tá? Sempre comecei trabalhando com locação, fui do mercado de locação há 12 anos, depois fui para o mercado de vendas por 6 anos, trabalhando só com vendas de terceiros numa imobiliária. Então, tudo que o João falou faz muito sentido, tudo que o Matheus disse também faz muito sentido. E há 5 anos eu trabalho com documentação imobiliária, né? Me especializei na parte aí do crédito imobiliário, então eu sou proprietária da Ágil Documentação, e nós estamos aqui no ABC Paulista, mas como já é tudo muito comum, né, falar de correspondente, de regras de fundo de garantia, de regras de financiamento. Eu sei que os assuntos não se esgotam nunca, assim como técnicas de vendas e tudo mais, mas eu quis trazer para a gente nessa noite coisas diferentes que podem ser aplicadas aí. O Matheus já deu uma pincelada falando de PNL, né, falando aí dos gatilhos, e eu gosto muito dessa área também. Então, eu trouxe aí uma especialização no método DISC, né, na teoria DISC. Alguém colocou lá no chat, né, para o Mr. M falar do que significava a sigla DISC, né? Então, eu vou falar um pouquinho de um homem chamado Marston, que, estudando aí milhares de pessoas, ele acabou condensando essas pessoas em 4 categorias, né, em 4 perfis de comportamento. E é claro que eu não quero aqui esgotar o assunto, porque tem muita coisa para falar e seria muita ingenuidade da nossa parte também dizer que toda a população é dividida em apenas 4 categorias. Mas eu quero falar um pouquinho aqui do que significa o DISC, né, que é o dominante, o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. Então, eu quero falar aqui do dominante. E por que é importante, na verdade, a princípio, nós nos conhecermos, né? Nós nos conhecermos. Porque é transformador quando nós temos clareza de quem nós somos, clareza do que nós gostamos de fazer, clareza de como nós gostamos de ser tratados, clareza do nosso comportamento.
E é claro que para se determinar o tipo de perfil de uma pessoa, é necessário que seja feita ali algumas perguntas, então tem um relatório, tem uma devolutiva, para que a gente saiba quem nós somos. Mas quando nós sabemos quem nós somos, fica fácil, então, detectar algumas coisas aí nos nossos clientes. E os palestrantes sabem muito bem disso, que eles precisam saber um pouquinho aí dos perfis de comportamento para poder passear entre todos os perfis, né? Como o Matheus disse ali, né? O Will tem aquela palestra dele toda... faz o pessoal dançar, e hoje com o Covid não dá, né, Will? Porque não dá para botar a mão no colega, não dá para fazer massagem, né? Mas levanta toda a galera ali e tal. E se você mantém a sua palestra o tempo todo nisso, você vai cansar um tipo de pessoa e acaba agradando a outra. Então, a gente precisa ter sempre essa clareza aí do perfil de comportamento de cada um, tá? Então, vou falar um pouquinho do primeiro perfil, que é o dominante. Eu sou dominante conforme, né, o meu perfil de comportamento. E quando eu descobri que o meu perfil de comportamento era esse, algumas fichas caíram e algumas coisas passaram a fazer sentido. Quem é o dominante? O fator dominante é o fator de predominar, de estar no controle da situação. A dominância, né, que é o D, faz com que a pessoa tenha que estar no controle. Então, essa pessoa, ela tem medo de fracassar, é uma pessoa com alta tendência à competitividade, ela não aceita que outra pessoa seja melhor que ela arruma sempre um meio de estar concorrendo, e quando ela não encontra alguém para concorrer com ela concorre com ela mesma. Ela quer ser mais do que era ontem, quer sempre estar no topo, quer sempre ser evidenciada pelo que faz, não por quem é, né? Ao contrário do influente. E o perfil do dominante na compra, o que faz ele decidir-se pela compra é a segurança da informação, de apenas fazer com que se confirme aquilo que ele sabe, tá? Normalmente o dominante não gosta de muitas informações, ele não é alguém que é perfeccionista no sentido de querer detalhes, ele quer tudo muito rápido. Então, você vai apresentar um imóvel para ele, normalmente quando ele chega, ele já tem todas as informações que ele quer daquele produto. Ele já pesquisou, ele já sabe onde é, ele já sabe quais são os pontos interessantes, ele já se decidiu. Ele quer apenas confirmar. Então, o fator de compra, de decisão de compra dele, é que ele precisa apenas confirmar. Então, ele vai para a loja, ele vai para o plantão, ele já tem a clareza das informações e ele vai lá para fazer a compra. É alguém que chegou na loja, já pegou todas as informações pela internet e ele sabe o que ele quer comprar. Não adianta, então, o meu perfil é dominante, então, algumas pessoas às vezes querem me mostrar um determinado produto, eu já sei o que ele vai me falar. Eu estou interessada no valor, eu estou interessada no tempo, eu estou interessada quanto tempo vai me tomar, em quanto tempo eu preciso terminar aquilo. Então, a pessoa me cansa se ela vai me contar como que é a escola, como que aconteceu, Mr. M não me entrega. Só um minutinho. Ele já sabe o que quer, então ele quer ter razão, né? Ele quer sempre ter razão, sempre ter o controle da situação. Então, mesmo que ele não saiba, mesmo que não tenha nada dependendo dele, ele quer estar no controle da situação. É muito simples você encontrar um dominante. Qual é a expressão que ele mais usa? O quê? O que é que eu ganho com isso? O que é que eu faço com isso? É o quê? A expressão é o quê?
né? O dominante, ele sempre vai te interromper. Ele não vai deixar você concluir a sua frase, a sua apresentação. Ele não vai deixar você concluir o teu raciocínio. Ele quer mostrar, que ele já sabe. É uma pessoa voltada para desafios, tá? É uma pessoa voltada para desafios. Então, um corretor dominante, por exemplo, é alguém que está sempre disposto a trabalhar sob pressão. Ele trabalha muito bem sob pressão e ele vence desafios. É competitivo, quer sempre estar por cima da situação, tá? E o que é interessante que você saiba, quanto profissional do mercado imobiliário, em relação ao dominante. Em relação ao dominante, você precisa entender que ele quer estar no controle da situação. Ele quer estar no controle. Mesmo que ele não tenha esse controle, como foi dito pelo João, a corretora, mostra para ela, então, que ela tirou 10 mil de você, né? Mostra para ela isso, deixa ela criar essa impressão de que ela conseguiu levar alguma vantagem. Então, esse é o dominante, tá? Esse é a pessoa dominante. Então, a palavra-chave do dominante, intolerante. O dominante, ele tem como palavra-chave a intolerância. É um perfil voltado para execução de tarefas. E é um perfil que não lida muito com o emocional. Eles não vão ser persuadidos pelo emocional. Então, o gatilho de escassez, muitas vezes, não funciona, tá? Chegou na loja, o vendedor avisou, olha, é a última unidade, é o último par, enfim, não funciona muitas vezes, tá? Não funciona muitas vezes. Não funciona. A motivação do dominante é o poder, é a competitividade, tá? Então, quando nós enxergamos isso no nosso cliente, nós precisamos ser objetivos, dar as informações que ele de fato precisa, ele não se apega a detalhes, tem muitas coisas que são irrelevantes para esse perfil, e ele é objetivo, ele tende a ser objetivo. Eu fui fazer a matrícula na escola da minha filha, escola nova, eu nunca tinha entrado lá, mas eu já tinha me decidido pela escola, ela já tinha se decidido que era lá, eu já sabia o valor de mensalidade, eu já sabia como que funcionava. Então a pessoa chegou dizendo assim, olha, vamos aqui conhecer a escola. Não, eu só quero saber quanto que é a mensalidade e o que eu preciso e aonde que eu assino. Não precisa me contar que a escola tem tradição, que é uma escola de 1900 e bolinha, não me interessa nada disso. Então, não é porque eu sou grossa, mas é porque o perfil da dominância faz com que a gente seja objetivo, tá? Então, o fator que determina a tomada de decisão do dominante ele já sabe, você só precisa confirmar as informações que ele já buscou, ok? Dúvidas? Tranquilo? Agora vamos... Débora. Oi? Não sou eu que sou o Mr. M, tá? Então... Você? Não sou eu que sou o Mr. M. Né? Mr. M, não é para comentar mais nada. Só deixa a Débora falar agora. Eu tenho uma pergunta. Débora, o que você está falando aí é um perfil bem parecido com o meu, na hora de comprar. Não sei se sou dominante ou não. Eu já fiz análise de perfil algum tempo atrás, deu extrovertido, dominante, extrovertido, uma coisa assim. E aí você falou assim, de dar o controle para esse cliente, né? Dar sempre o controle para ele. Isso você acha que trabalhando desde a visita, por exemplo, dos horários de visita já é uma interação legal, e você acredita que, só fazendo um adendo, ele que é rápido, ligeiro, ele vai ser mais visual, você acha que isso pode ser também? Ele ser aquele visual, por exemplo, tem clientes que gostam aí é o analítico, gosta de mensagem por e-mail, e tem clientes que querem rapidez, tem alguns que gostam de falar.
Você acha que aquele cliente que às vezes gosta de ligar, de interagir ou mandar áudio, seria uma característica do dominante desse perfil? Não necessariamente, mas normalmente sim. O dominante gosta de praticidade. Então, por exemplo, o João falou assim: eu tenho uma proposta, mas eu só vou te passar as condições se você me convidar para tomar um café. Se eu for a vendedora, nesse caso, com um perfil dominante, eu vou dizer assim: vai ser ótimo tomar um café com você, mas já me passa que eu já decido se sim ou se não, e se eu decidir que não, eu já vou te falar o porquê. Porque tempo é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, né? Não temos tempo. Então, o dominante não gosta de perder tempo. Ele não gosta de ser bajulado. A gente vai falar do influente agora, então você vai entender que são perfis totalmente opostos, né? Mas é assim, e assim, na questão da dominância, não necessariamente a pessoa precisa estar no controle. Ela quer sentir que ela tem o controle da situação. Por exemplo, eu trabalho com financiamento bancário, né? Então, no financiamento, o dominante é aquele que quer ter as informações antes de eu dizer, antes dele me perguntar. Eu não sei se vocês já tiveram algum cliente assim, que ele chama todos os dias. E aí a gente acaba colocando, a gente é muita gente, né? Nós colocamos esse cliente num balaio dos ansiosos. É muito comum a gente dividir os clientes assim: o ansioso e o não ansioso. O ansioso é aquele que chama todos os dias. Você já disse para ele que vai demorar 5 dias, mas no dia seguinte, ainda agora com o advento do WhatsApp, ele vai te mandar nem que seja um olhinho, nem que seja um emojizinho para você saber que ele está ali. E aí ele te pergunta, ele quer saber, tem alguma novidade? Eu sei que você falou que são 5 dias, mas tem alguma novidade? E aí você responde. E aí calhou de você já ter a informação, não ter conseguido passar a informação para ele antes, e aí ele te chamou e você fala assim: ah, eu tenho sim, aconteceu isso, tal, tal, tal. No final das contas, esse é o cara que, se você for perguntar para ele sobre o nível de satisfação, é bem capaz dele dizer assim: olha, eu gostei do seu atendimento, mas eu tenho um feedback para te dar. Você só me respondia quando eu perguntava. Isso é característica do dominante. Então, não necessariamente ele precisa estar, não necessariamente nós precisamos deixar o cliente no controle da situação. Mas quando nós nos antecipamos a isso e ele tem informação antecipada sem ele precisar perguntar, ele já entende que ele está controlando as coisas que estão acontecendo. Respondido? Ok? Vamos lá falar sobre o influente. O influente, o fator dele, o fator da comunicação do influente é a sociabilidade. É uma pessoa que nunca está sozinha, é uma pessoa que ela está sempre em grupo, ou pelo menos uma pessoa. Uma das marcas registradas do influente é o sorriso. É uma pessoa extremamente otimista. É um corretor que mais me dá trabalho na parte do correspondente bancário, dos 4 perfis. Por quê? Porque é o cara que pode tudo, tudo. Esses dias eu tenho um corretor parceiro que é dessa forma e ele é extremamente influente. Ele tem um terreno onde tem 3 imóveis individuais nesse mesmo terreno, só que não dá para desmembrar essas construções individuais, porque o terreno não atingiria o que a prefeitura exige para fazer o desmembramento. E aí, só que a pessoa queria comprar apenas um imóvel daquele local. Então, não dá para fazer. Só que é o corretor otimista, é o corretor que acredita que tem um jeitinho de fazer. Então, ele me liga:
para dizer, eu trabalho com essa parte de documentação também, de desmembramento, de individualização de matrículas e tudo mais, então ele me liga dizendo, olha, me conta toda a situação para dizer assim, então dá para a gente fazer? Não, não dá. Não, mas olha, a luz já está individualizada, então é um fator que já é interessante. Não, não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa, outra coisa. Não pode. O imóvel está embaixo, o outro está em cima, o cliente quer só comprar o de cima e o cara é extremamente otimista. Eu falo que eu não sei qual é o mundo que ele vive, mas ele é extremamente otimista. Tá? É isso aí. O influente é o cara que podia ganhar 30 mil de comissão, mas ele ganha 15, porque o importante é ver o cliente feliz. Tá? Enquanto o dominante não é nada emocional, é totalmente racional, o influente é totalmente emocional. E o fator de decisão dele, o que determina a decisão dele, o fator a tomada de decisão dele é o totalmente emocional. Ele é tomado pela emoção, ele não para muito para pensar, para planejar, tá? Ele é extremamente emocional, é na hora. Você pega o gatilho da escassez, você pega ali a dor dele no sentido de, olha, perto da escola das suas crianças, olha, sua esposa não vai precisar dirigir tanto tempo, ela não vai precisar pegar o metrô, ela não vai precisar passar 50 minutos no trânsito. Você pegou a dor dele, conseguiu levar ele ali pelo lado emocional, ele vai decidir pela compra, porque alguém totalmente voltado para o lado emocional. É uma pessoa sociável e é uma pessoa também que sempre está em busca de reconhecimento social. É o cara que ele precisa aparecer, tá? E isso é intrínseco dele, não é que ele quer ser dessa forma, mas é a pessoa que chega no aniversário, uma festa de aniversário, ele nem conhece o aniversariante, mas quando você vê, ele já falou com todo mundo e se bobear, ele está mais evidente do que o próprio aniversariante. É uma pessoa que tem medo de ficar sozinho. É uma pessoa que tem medo de solidão, que tem medo de não ser aceito, que tem medo de rejeição, mas uma pessoa extremamente confiável. Ele deixa de fazer negócio para ele para fazer para o amigo, ele deixa de viver aquilo que ele precisa viver para poder ajudar o amigo dele a fazer. Totalmente emocional. Aonde você vê uma rodinha que você vê alguém ali extremamente sorridente, contando piada, contando alguma coisa engraçada, fazendo alguém rir, certamente que esse é o influente, tá? O que é que você precisa saber sobre o seu cliente influente? Que ele é totalmente emocional, então você vai pegar as dores dele para o lado emocional, tá? E que o que determina a sua decisão é o lado emocional, tá? Totalmente oposto aí do dominante. Vocês ouviram o João, o Matheus? Tem alguém aí? Tá todo mundo de câmera fechada agora? Tem gente aí comigo? Com certeza. Então, tá bom. Blade, você se enxerga nessa posição de influência? Com certeza. Não briga comigo porque eu disse que no aniversário você quer ser mais evidente que o aniversariante, tá? Meu problema é a timidez, mas tudo bem. Eu vi você no Homer falando no palco do Homer com Lívia e Bruna e não me parece. Foi legal. Foi um evento bem legal. Conheci bastante gente bacana lá. Tímido. Você, como acho que foi uma... Tô ouvindo. Metade influente, metade dominante. Ninguém é 100% um perfil só, tá? Normalmente são 2, podem ser 3.
à medida que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo o teste do perfil comportamental. Ele pode ser alterado, tá? Não é que uma vez eu dominante, eu vou ser dominante para sempre, porque uma das características do DISC é de nos mostrar quem nós somos na nossa maneira natural e como é que nós somos na forma adaptada. Então, por exemplo, até esses dias no perfil do CIS, que eu sou formada pela Febracis, tem lá o que é que o dominante não faz, ou o que é que o dominante não gosta de fazer. E uma delas era falando com todo mundo, assim, sendo muito falante, gostando de conversar. Essa é uma característica que o meu perfil não tem, mas eu sou adaptada, porque por tudo que eu faço, se exige que eu fale com muita gente, que eu converse com as pessoas, então essa é adaptada. Então, nosso perfil tem o nosso perfil natural e tem quem nós somos de forma também adaptada, tá? Não somos só um perfil, nós podemos ter até 3 perfis e a gente pode ser autodominante, autoinfluente, que é um perfil bem alto, assim, no teste, é quando dá um grau bem elevado, mas nós podemos ter em menor escala também outros perfis de comportamento, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, eu vou falar aqui sobre o perfil estável, que é o fator da estabilidade. Qual é a expressão... só falando aqui do influente, qual é a expressão que o influente mais fala? Quem? Quem vai falar? Quem é o palestrante? Quem é o autor? Né? Então, quem? O dominante é o quê? O influente é quem? E o estável? O estável é quando? Como? O perfil da estabilidade é um perfil de constância. É um perfil que a gente poderia denominar como conservador, tá? Como conservador. Esse perfil, a tomada de decisão dele é mais demorada. Dos 4 perfis, é o mais demorado para tomar a decisão. Por quê? Porque ele precisa de prazo estendido, ele tem preferência por prazo estendido, ele precisa fazer uma coisa de cada vez. Então, é aquele cliente que, se ele está com um problema na casa dele, esquece, ele não vai se decidir por comprar o imóvel agora. Se ele tem um problema para resolver, seja em qual situação, ele não consegue pensar em outra coisa. Ele vai focar em resolver primeiro o problema dele. Ele precisa de prazos estendidos. Então, esse cliente, a gente fica ali, olha, manda os documentos, preciso rodar SICAQ, olha, está faltando esse documento, pede lá na empresa, você não tem caso, não dá para você ir na Receita Federal, não dá para você ir no RH. Não funciona com ele, funciona com o dominante, né? Na pressão. Esse perfil não se sobressai direito na pressão, ele não lida com pressão, ele não gosta de ser pressionado, é uma coisa de cada vez. A intenção dele é manter a constância, então ele faz uma coisa de cada vez, mas ele faz bem feito. É um perfil voltado para pessoas também, tá? É um perfil voltado para pessoas. É o perfil que ele foi numa loja, por exemplo, e o vendedor tirou tudo da prateleira e mostrou tudo para ele. Ele não gostou de nada, mas se ele foi bem atendido, ele se sente na obrigação de levar alguma coisa para agradar o vendedor, porque também é voltado a pessoas, também é um perfil voltado para o emocional, assim como o influente, e totalmente o oposto do dominante. Então, uma pessoa que ele admira a constância, ele é voltado para o tempo, ele dá preferência para prazos estendidos, e é uma pessoa também voltada para o emocional. É uma pessoa que, se você consegue entender a sua dor, embora ele tenha um prazo maior para tomar a sua decisão, mas se ele for bem atendido, dificilmente ele vai te deixar, dificilmente ele vai ser trocado você vai ser trocado por outro corretor, dificilmente ele vai dizer que não fechou com você
porque não gostou do seu atendimento. Ele vai prezar, ele normalmente é fiel, normalmente ele é leal, tá? Tem capacidade de fazer também trabalhos repetitivos, tá? O perfil do estável. E é também um perfil que, por causa da estabilidade, da coerência, ele também, e da constância, ele gosta também de que a gente se antecipe às informações. Então, é a pessoa que vai cobrar de você quais são as etapas, né, que quer saber exatamente o que vai acontecer, para ele poder se preparar com prazo. Ele não é detalhista, mas ele quer se preparar com prazos, tá? Então, é um cliente que vai ficar muito chateado se a gente der um prazo para ele estendido, dizer para ele assim, olha, o seu financiamento vai ser só no pós-obra e no meio da obra ele é chamado para assinar com a Caixa, por exemplo, né? Que aqui, pelo menos, acontece isso, às vezes, do construtor conseguir gericar o empreendimento no meio do caminho, precisa de gente ali para fazer o financiamento, e aí ele é surpreendido com isso. Ele fica bastante chateado com essa situação. Mas é um perfil planejador, um perfil compreensível, acolhedor, consistente. Ele demora para tomar a decisão dele, mas dificilmente ele volta atrás na decisão quando ele já tomou, já tomou essa decisão, tá? E aí a expressão dele, a expressão do influente qual é do influente é o quando, como, né? Vamos sair hoje? Vamos sair? Quando? Como que a gente vai? Então, por essas expressões, a gente consegue identificar quem que é o estável. Quando? Né? O influente, você chama ele para sair e fala, vamos sair agora. Só se for agora. Né? O influente não está preocupado como vai e nem quando vai. Ele responde agora, vamos agora. Não tem tempo ruim com o influente. Mas o conforme é quando? Como? Mas a gente não planejou. Não estava no script, não estava na agenda, né? Então, esse é o perfil conforme, tá? É o perfil, o conforme não, perdão, é o estável, é o S da sigla DISC. Alguém se identifica com esse perfil? Sim? A galera responde mais no chat. Oi? A galera responde mais no chat. Mas quem quiser pode abrir mas o microfone. Pode, tem o chatzinho do lado. Né? Pode. Eu tô com o celular, então para eu ver o chat eu preciso clicar aqui. A galera está comentando bastante aqui, Débora. Comentando bastante. É mesmo? Me ajuda aí, Will. Se tiver pergunta, você me fala. Ou pode abrir o microfone, não tem problema me interromper. A Doralice está botando som um pouquinho S também. A galera está botando no chat. Mas quem quiser pode, tá liberado aí para abrir aí as perguntas, né, Débora, também, né? E responder. Sim, também. Segue o fluxo, então. Então, a tomada... Oi? Pode seguir o fluxo, por enquanto não tem perguntas. Não precisa ser todo mundo. Então, a gente vai para o final. Oi? Não precisa ser todo mundo fazer pergunta de uma vez, né, galera? Pode ser um de cada vez. Pode. Acorda, Doralice, acorda, Doralice. Estou te vendo, Dora. Vamos lá. Então, a gente vai para o último perfil, que é o conforme. É o perfil conforme, tá? É um perfil também voltado para tarefa, tá? Enquanto o estável e o influente são voltados para pessoas. Então, é muito típico do corretor que precisa ser comercial, que precisa vender, que precisa agradar o cliente de alguma forma para que o cliente possa fazer a compra, né? Que vai ali identificar qual é a dor dele e tentar pegar o emocional. O conforme, ele tem um pouquinho do dominante. E o conforme, assim como o dominante, ele é focado ou voltado, tá? Para tarefas. E aí,
eu tenho esses dois perfis. E se a minha sócia estiver vendo, ela vai entender o que ela sempre briga, me chama, puxa a orelha, porque o perfil dominante tem a tendência de centralizar a tomada de decisões, tá? Então, no casal, normalmente, não é verdade que a mulher tem a última... A verdade absoluta está sempre com a mulher, né? Tem muitos casais aí, a gente brinca bastante dizendo que é a mulher que manda, mas tem muitos casais que tomam a decisão em conjunto, né? Que um escuta o outro, vão para casa, decidem, conversam, e a mulher está muito presente hoje em dia na tomada de decisão da escolha do imóvel. Mas o dominante da história é aquele que decidiu e pronto. Ele nem consultou o outro para saber se é, se não é, a decisão foi tomada. E pode ser a mulher como pode ser o homem, tá? Então, o perfil dominante centraliza a tomada de decisão. Ele quer decidir. Ele quer decidir. Por quê? Porque ele quer estar no controle da situação. E, conforme, centraliza tarefas. Então, são pessoas que tendem a ficar sobrecarregadas, que tendem a acumular funções, que tendem a acumular trabalho, porque tem dificuldade em delegar para que outras pessoas façam, porque acha que ninguém vai fazer bem feito como ele vai fazer, tá? Qual é a tomada de... Qual é o fator determinante para a tomada de decisão de uma pessoa conforme? É a segurança, Então, eu, como correspondente bancário, eu atendo quem é o meu cliente, tá? O meu cliente é o corretor. Depois nós vamos compartilhar o cliente comprador de uma forma conjunta, mas o corretor é o meu cliente, ele é o meu parceiro. Ele precisa, então, ter segurança nas informações que eu estou passando para que ele não tenha medo de perder o cliente dele. E não é verdade que a assessoria bancária derruba a venda de vocês, gente. Eu sou muito boazinha. O Anderson Trinca disse que tem gente que fala que eu salvo venda e nem participo da comissão de vocês, tá? Mas por quê? Porque antes de ser correspondente, eu sou corretora. Não atuo em vendas, porque eu não posso ser concorrente do meu parceiro, que é o corretor de imóveis. Então, na Ágil, nós não falamos de venda de imóveis, nós falamos de documentação. Mas a gente consegue olhar para o cliente e não olhar ele como uma pasta. A gente consegue olhar ele, entender a dor e ver o que é que a gente pode fazer para ajudar. E aí, voltando no assunto do corretor, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente reunida, como num dia de hoje, quase 40 pessoas pararam o que tinha para fazer, para estar aqui ouvindo, para estar prestigiando a entrega de quem falou até agora que foi fantástica, gente que está se aperfeiçoando a cada dia, nós temos cursos, nós temos aí, tem gente que não ficou preso só ao TTI, porque precisa do técnico para poder tirar o Cresce. Tem gente que vai se aperfeiçoar e fazer o curso de avaliação. Tem gente que vai estudar sobre documentação para poder atender mais e melhor. Tem gente que foi se aprimorar com técnicas de PNL, de coaching, de análise de perfil comportamental para poder melhorar como pessoa e melhorar como profissional. Mas nós temos também muita gente ruim no mercado, muita gente ruim. E eu digo que normalmente os corretores perdem venda por falta de segurança nas informações. Quem vende o imóvel é o vendedor, quem vende o imóvel é o construtor, vende o imóvel quem é dono. O corretor intermedia a transação e vende informações. E antes dele vender informações, eles precisam se vender. Então, nós vemos muita gente ruim, muita gente que não sabe se vender, que não tem postura de corretor, a pessoa usa a rede social dele para vender. E para vender imóvel, você vai olhar, o cara é um panfleteiro, tem 1000 imóveis lá que ele publica toda hora, mas aí daqui a pouco ele tá... não estou falando de uma forma específica aqui, tá? Mas se nós estamos falando de perfis de comportamento, porque nós precisamos estar aptos para atender os 4 perfis de comportamento, o palestrante precisa estar apto para poder agradar os 4
4 perfis de comportamento, o corretor também precisa entender que ali dentro da rede social dele, se ele está publicando imóvel, ele está atrás de um cliente comprador. Então, ele também precisa entender que os 4 tipos de perfil de comportamento estão de olho no que ele está publicando. Então, ele está publicando que ele vende imóvel, daqui a pouco ele está levantando bandeira política, daqui a pouco ele está falando de futebol e arrumando briga, daqui a pouco ele está falando palavrão, daqui a pouco ele está levantando bandeira religiosa. Então, às vezes, a pessoa que está do lado de cá, o conforme, por exemplo, ele vai deixar de acreditar, não vai passar a credibilidade por causa de um post que ele fez, né? Porque o conforme é dessa forma. Então, a tomada de decisão dele é pautado na segurança. Ele quer saber, ele sim é detalhista, então ele preza pelas informações de forma clara, é o cara que vai estar sempre te perguntando qual é a próxima etapa, o que vem agora, o que vem pela frente, quanto tempo vai demorar o meu processo, quanto tempo vai demorar a entrega, mas pode atrasar? Pode, porque no contrato prevê que são 180 dias. Então, se você conta para ele, olha, a entrega é essa, a entrega da obra é essa, mas depois tem mais o tempo do aviso, depois tem mais o tempo para sair do seu financiamento, mas a obra também pode atrasar os 180 dias. Então, é um cara que não tem problema você falar para ele que a obra vai ser 3 anos, mas você tem que contar para ele que é 3 anos. Se for 13 e sair com 2, você ganhou o cliente. Se for 13 e sair 4, ele vai falar mal de você para todo mundo, porque você não vendeu informação correta para ele. É um cara extremamente centrado e focado na segurança das informações que você passa para ele. Estou comunicando certo, gente? Vocês estão me entendendo? Certo? É uma pessoa precisa, tá? Enquanto que o dominante gosta de correr riscos, o dominante é uma pessoa competitiva, ele está sempre voltado ali para novos desafios, novos recordes, o conforme não. Então, eu costumo dizer que assim, aonde a dominância quer me levar, o perfil conforme me traz de volta. Porque enquanto o dominante quer correr riscos, o conforme me puxa um pouquinho. Peraí, vamos analisar, vamos planejar, vamos ver quanto tempo, quais são os riscos que eu vou correr nessa minha jornada, qual é a probabilidade de dar errado. Então, eu disse que o influente e o estável são voltados a pessoas. Está sempre tudo muito certo para eles, são otimistas. As pessoas voltadas para o perfil dominante e para o conforme são pessoas que são voltadas para tarefas. Então, enquanto o corretor ele precisa ser o comercial, ele precisa acreditar que vai dar errado, que vai dar certo, os perfis voltados para tarefas são aqueles que se planejam para algo que pode dar errado. Então, por isso que eu, às vezes, tem corretor que pede para eu atender o cliente, porque o cliente dele tem dúvida na parte da documentação. E aí eu falo para ele assim, tem alguma coisa que eu preciso saber? Eu não vou me intrometer na questão da sua negociação. Eu não vou falar de pagamento de entrada, eu não vou falar da negociação, vou falar do processo. Por quê? Porque eu posso fazer com que a venda não aconteça. Mas por que eu não vou fazer? Porque eu vou contar tudo para o cliente que o corretor muitas vezes não contou. Então, muitas vezes, é por isso que eu digo que o corretor, muitas vezes, ele perde o cliente por causa da falta de credibilidade. Então, não é difícil você encontrar um cliente conforme, tá? O cliente conforme vai sempre ser a pessoa que vai usar a expressão por quê? Por quê? Você vai pagar o INCC, os juros de obra, evolução de obras. Por quê? Quanto tempo a Caixa vai me chamar? 2 meses. Por que é 2 meses? Não é agora. Por que é que não tem ventilação natural, ventilação forçada? Por que tem por que só tem um elevador, não tem 2? O porquê, tá? Perguntas hipotéticas, mas sempre porquê, sempre o porquê. Então, conforme quer saber o porquê. Parece criança
na fase de entendimento que tudo quer saber do pai e da mãe por quê. Não pode isso. Por que não pode? Ele quer sempre saber o porquê não pode, tá? Eu trabalho muito, eu faço empreendimento também na planta, mas eu trabalho muito com imóvel individual. Então, o individual, às vezes, acontece de não poder usar o fundo de garantia, por exemplo. Ele quer saber por que não pode. Então, você tem que ir lá e contar. Ao contrário do dominante, olha, não pode porque é uma regra da Caixa. Ok, não pode porque, na verdade, não é uma regra da Caixa, é uma regra do governo federal. Então tá bom, não pode? Não pode. O normativo tá aqui. O conforme, você tem que contar a historinha. Olha, o vendedor, quando comprou, utilizou, a informação foi para a matrícula. E aí o normativo impede que você... Então, você precisa ter os pormenores. E nessas, os corretores falham muito, muito, muito. Tem muita gente boa no mercado, gente, muita gente boa. Mas tem muita gente ruim também. E o barulho dos ruins faz com que, às vezes, a gente tenha a impressão de que tem mais gente ruim do que gente boa, né? Muito mais, às vezes, porque o barulho deles faz mais barulho do que aqueles que trabalham de forma direta, tá? Então, se conhecer, se você conseguiu se identificar entre esses perfis, não necessariamente você precisa ser um só, como eu disse. Você pode ter um pouquinho de cada um. Um deles, um ou dois, vai sempre se sobressair, mas pode ser até 3, tá? O que tem 3 pode ser que o quarto também precise, também tenha um pouquinho menos, tá? Mas se você conseguiu se enxergar dessa forma, então fica um pouquinho mais fácil você conseguir enxergar o outro. É claro que precisa de muito mais do que isso para a gente determinar o perfil de uma pessoa. É com estudo, é com método, tá? Mas fica mais fácil. Aquela história de que, olha, trate o outro como você gostaria de ser tratado, isso é mito. Isso não é verdade, tá? Isso é um mito, é uma crença. Você precisa tratar o outro como ele quer ser tratado, ok? Eu sou dominante, como eu digo, eu quero rapidez, não quero que me façam perder tempo, mas o perfil conforme, o perfil estável, eles querem sim estar no controle da situação e eles querem pormenores, eles querem saber os detalhes da negociação, os detalhes do que está acontecendo. Eles querem ser mantidos informados o tempo todo e querem que você se antecipe a essas informações. Então, eu não posso dizer que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, porque muitas vezes eu não vou conseguir agradar o meu cliente ou o meu parceiro que, né, espera uma outra coisa de mim. Então, só para a gente finalizar aqui, a dominância, o perfil dominante, é o que exerce o domínio, o controle sobre a predominância. O influente tem como padrão influenciar, é o poder de influência, de persuasão que ele exerce sobre outras pessoas. A estabilidade é manter-se conforme, manter-se constante, manter-se estável. E a conformidade é agir de acordo, né, conforme, tá? E 2 informações importantes aqui é que o estável e o conforme, eles são demorados. O influente e o dominante, eles são mais rápidos. Então, o cliente de vocês demorou um pouco em relação às outras pessoas, tudo indica que ele seja influente ou, demorou um pouco, estável ou conforme. É mais rápido, dominante e influente. O dominante e o influente têm clareza do que eles querem, resolvem rápido. O estável e o conforme, não. Então, nessa tomada de decisão, sendo rápida ou sendo demorada, a gente consegue também passear aí por esses perfis, tá bom? E como uma forma de agradecer, né, pela oportunidade e porque vocês ficaram aqui me ouvindo. Antes de terminar, claro, eu quero perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta.
Eu vou deixar o meu WhatsApp, tá? Para os 5 primeiros que me chamarem no WhatsApp, eu vou presentear com uma devolutiva. Então, se você não tem clareza do seu perfil, eu vou mandar para você, tá? Essa análise, ela tem um custo aí em torno de R$250 no mercado. Quem trabalha com isso, quem trabalha como analista de perfil comportamental, cobra em torno de R$250, mas eu quero te dar de presente. Os 5 primeiros que me chamarem no WhatsApp, eu quero presentear aí com essa devolutiva. Então, você vai ter clareza do teu perfil comportamental, você vai ter clareza de quem você é de forma natural, o que é que o meio que você está te exige, então seria o teu perfil adaptado. Dentro dessa devolutiva, você vai saber quais são os teus valores, tá? E só para dar um gostinho, porque eu não vou falar sobre isso, mas as pessoas são movidas também por valores, algumas estéticas, pelo que vem, outras políticas que não tem nada a ver com a política, mas no sentido de competitividade, outras teóricas, tá? Eu tenho um alto grau teórico, então você vai olhar minha fatura de cartão de crédito é curso, livro, curso, livro, curso, livro, curso, livro. Algum tempo atrás foi roupa sapato, hoje é curso e livro. Porque a gente tem um alto grau teórico, a gente acha que a gente sempre tem que aprender mais, tem uma situação chata nisso, porque a gente acha que nunca está preparado e tem sempre que estudar mais, né? Outros são econômicos, então quem você é de verdade depende de vários fatores. Então, quero te apresentar os 5 primeiros, tá? Então, anota aí o meu WhatsApp. 5 primeiros que saírem correndo, me adicionarem, me mandarem um oi, vai ganhar presente uma devolutiva para você entender quem você é. Acredite, é transformador. Eu fiz a formação, não tenho intenção nenhuma de trabalhar como analista, já tenho muitas coisas aí a fazer dentro do mercado imobiliário, mas eu quero muito trazer isso para o mercado, para que os corretores se conheçam e aprendam a conhecer também os seus clientes, porque eu tenho certeza que se conhecendo e conseguindo conhecer o seu cliente, certamente as vendas vão ser potencializadas. Esses corretores certamente vão vender mais. Gratidão, Débora. Que maravilha, né, Bruno? Esperei esse ano lá, hein? Isso é uma coisa fantástica que o Aulão Coelhos trouxe para essa galera toda aqui. Que honra receber ela, né, Brunão? Exato. Entender comportamento não é fácil, hein, Débora? É um desafio, mas é a base do nosso negócio, né? Então é isso aí, é isso aí. Se comportar também perante o cliente, que casa com o que o João falou, né?